Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Programação Web 1. Nessa videoaula, então, nós iremos aprender aí como construir basicamente as listas ordenadas e não ordenadas com o HTML, tá bom? Bom, eu vou abrir aqui então o nosso projeto no Visual Studio Code, né? Vou criar um arquivo através desse ícone aqui, ó, New File, perfeito? Vou chamá-lo aí de listas .html, tá certo? Vou criar aqui a nossa estrutura básica, né, do HTML. Deixa eu clicar aqui no Explorer para ele poder ampliar aqui para nós, né, o campo de visão aqui. Vou colocar aqui PTBR, né, a linguagem do nosso arquivo HTML vai ser português do Brasil. Vou apagar isso aqui, tá, gente? Por enquanto não tem necessidade. E vou colocar aqui então listas ordenadas e não ordenadas. Deixa eu colocar aqui ordenadas. Pronto. Primeiramente, pessoal, para a gente poder criar uma lista uma lista ordenada, né? Eu vou usar basicamente o seguinte, eu vou colocar aqui vou chamar de H2 aqui, vou colocar um H2, tá bom? Deixa eu criar aqui o H2, colocar aqui listas ordenadas. Bom, vou dar um exemplo aqui básico, né, de listas ordenadas, coloquei um título aqui, né? Bom, as nossas listas ordenadas, pessoal, elas se caracterizam aí, né, basicamente por não possuir uma ordem, né, pré-estabelecida. Então, é sempre bom lembrar que as nossas tags HTML, elas sempre vêm, né, do termo em inglês, né? Por exemplo, quando eu quero usar uma lista ordenada, eu vou usar, é bom sempre lembrar do O, né? De ordem, né? Vem esse termo OL, né? Quando eu uso um OL, significa que eu estou usando uma lista ordenada, né? Que vem do inglês Ordered List, né? E o OL é uma lista não ordenada, né? O L seria Unordered List, né? Então, basicamente eu tenho aí uma lista ordenada. Sempre bom lembrar que lista ordenada começa com OL, né? Ordered List. E os LIs aqui no exemplo, ó, eu vou ter os itens, perfeito? Então aqui eu tenho os itens da minha lista. LI significa List Items, né? Então eu tenho 3 List Items, né? Então, ou seja, 3 itens nessa lista ordenada, né? Então a lista ordenada ela se caracteriza basicamente pela ordem dos elementos, né? Então aqui a ordem faz diferença, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, né, só para citar aqui, né, colocar aqui, em vez de lista ordenada, vou colocar aqui campeonato, por exemplo, campeonato brasileiro, né? Então, vou colocar aqui o São Paulo aí, né, em primeiro, tá? O Corinthians aí em segundo, Corinthians, e o Palmeiras aí, por exemplo, né, em terceiro lugar. Tá certo? Então, se eu for exibir aqui a nossa página, né, eu não sei se eu cheguei aqui a mostrar para vocês também, mas rapidamente aqui nas extensões, né, o Open em Browser, né, basta instalar essa extensão aqui, Open in Browser, né. Após instalar ela, que aqui no meu caso já está instalada, né? Para vocês provavelmente vai aparecer a opção de instalar. Então basta clicar no botão azulzinho instalar, né? E deixar terminar aí a operação de instalação dessa extensão Open Browser, tá? O que essa extensão ela vai fazer basicamente? Deixa eu fechar aqui essa aba e voltar para a aba do Explorer aqui, porque para instalar a extensão a gente precisa vir aqui nesses quadradinhos aqui para poder instalar qualquer extensão do Visual Studio Code. Então, eu vou voltar aqui para a aba Explorer, né? Que acontece? Aquele Open Browser, quando eu clico no botão direito, ele vai aparecer aqui, ó, Open in the Full Browser, né? Aí eu já consigo ver o resultado aqui, ó, do meu HTML,
Perfeito? Então, eu tenho aqui então o resultado, né, da criação da minha página. Repare que a lista ordenada ela possui aí a ordem, né? E aí eu posso também, pessoal, alterar o tipo, né, o type, né, que é um atributo, né? Posso colocar quando eu não coloco nenhum type, por padrão é o type 1, ou a ordenação numérica normal, comum, a mais comum, né? Mas eu tenho aqui outras opções de valores, por exemplo, aqui, ó, eu posso numerar através de letras, letra A, né? Ou seja, em ordem alfabética, por exemplo, aqui, ó, em maiúsculo, né? Posso alterar para a minúsculo, significa ordem alfabética em minúsculo. Posso alterar para I, né? Que é o algarismos romanos em maiúsculo. E Izinho, né? No caso aqui, né, em minúsculo, para poder exibir os algarismos romanos aí, né, em ordem de algarismos romanos, só que minúsculo. Perfeito? E então tem essas opções aí, né? A gente tem essas opções aqui para poder mudar o tipo aí da nossa lista ordenada. Então, eu vou manter com type 1, né? Mas eu posso até remover. Quando eu não coloco nenhum type na lista, é sempre bom lembrar que, por padrão, é o padrão numérico. Agora, fazendo uma lista não ordenada, eu vou fazer aqui rapidamente uma lista não ordenada, ao invés de colocar frutas, né, vou colocar aqui compras, né? Então, basicamente, eu tenho que fazer aí, usar a lista UL, né? A UL, pessoal, é Unordered List, né? E aí eu tenho os itens dessa lista, por exemplo, arroz, feijão, macarrão e carne, né? Então, quando eu atualizar aqui a nossa página, ó, vai aparecer aqui as listas não ordenadas de compras, né? Olha, repare bem que agora eu não tenho uma ordem. Então aqui a ordem para mim não faz diferença, né? Dos itens, dos elementos da minha lista. Então tem aqui arroz, feijão, macarrão e carne. Qualquer ordem tanto faz aqui para nós, tá certo? Então eu tenho uma lista não ordenada de compras. E aí então aqui eu mostrei um exemplo de lista ordenada e lista não ordenada, né? E lembrando que a gente pode também fazer o seguinte, criar uma outra lista, né? Por exemplo, colocar aqui H2, lista de tarefas, por exemplo, né? Onde eu posso mesclar listas ordenadas e não ordenadas, né? E até mesmo alinhar uma estrutura dentro da outra, né? De forma que eu consiga ter um resultado mais ou menos desse tipo aqui, ó. Por exemplo, né? Eu quero estudar o HTML, né? E vamos supor que eu quero aí, vamos pensar aqui numa ordem. Aqui vamos supor que aqui eu queira estudar as tags do HTML, né? Então eu posso colocar, na verdade, deixa eu alterar aqui, na verdade, deixa eu Ctrl Z aqui. Eu posso colocar aqui um OL, né? Para a estrutura aqui do HTML, né? Então eu posso colocar aqui o seguinte, deixa eu pensar aqui num exemplo, revisar conceitos básicos, praticar com exemplos, deixa eu pensar aqui numa estrutura que ficaria legal aí porque se eu deixar dessa forma aqui, né, eu estou dizendo que aqui, ó, na nossa lista de tarefas, né, eu tenho que estudar o HTML e nesse caso eu tenho que revisar conceitos básicos e praticar com exemplos, né? E aí eu posso colocar outros LIs aqui, deixa eu pensar aqui, principais tags, né? Principais tags, né? Estruturação, criação de links e assim por diante, né? Então, e do CSS também, né? Então, ó, eu posso alinhar uma estrutura com a outra, né? Inclusive, ó, o estudar HTML tem aqui os subtópicos, né? Ou seja, uma lista ordenada de itens, né? De atividades ali que eu preciso para poder estudar e aprender o HTML, né? Assim como o OL, o L, né, que é a lista não ordenada, eu também tenho a opção de colocar o type, né? Então aqui, ó, por padrão, né, eu tenho essas opções aqui, ó. Quando eu dou Ctrl espaço aqui, deixa eu ver. O disk, né, se eu não me engano, o disk aqui ele vai ser o padrão normal, né? Mas eu tenho outras opções, que é o square,
né? O square, ele vai colocar, ao invés de uma bolinha aqui na lista não ordenada, ele vai colocar um quadradinho, né? E tem também a opção do circle. Diz que cycle. Então o cycle também, né, vai ter a opção de colocar uma bolinha branca, tá certo? Então, nessa aula de hoje, então, nós vimos aí, né, como criar uma lista ordenada, uma lista não ordenada, né? Lembrando que a lista ordenada a gente usa a tag OL e a lista não ordenada a gente utiliza a tag UL, né? E para colocar os elementos na lista, em ambas as listas, né, basta utilizar a tag LI, que é o list item, né? E eu posso também alinhar essa estrutura de listas não ordenadas com listas ordenadas, igual, por exemplo, numa lista de tarefas, perfeito? Então, pessoal, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.